Olá! Por um mundo com mais leveza, onde a poesia e a brincadeira tenham mais espaço no sistema de educação, estamos começando mais um programa parlatório, direto aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. Os educadores em geral, pais, professores, irmãos, pastores, padres, religiosas, todos conhecem a força que existe na experiência lúdica na vida das crianças e dos adolescentes. É deles, dos educadores, que se ouve um constante chamado para que sejam considerados elementos fortes da educação que estão presentes no gesto espontâneo, livre, poético e também a importância da brincadeira criativa. Para tratar de um tema tão especial como a poesia e o lúdico na educação, convidamos dois militantes nesse campo. Falamos com o escritor goiano Lucas Brandão, o Lucão, que escreve poesias encantadoras sobre o amor, e o professor Jonathan Aguiar, um pesquisador entusiasta de ferramentas criativas e morador atuante de uma comunidade de periferia no Rio de Janeiro. Lucão é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás. Desde os 20 anos, ele se dedica muito a escrever. Com seus textos publicados diariamente nas redes desde 2006, ele já conquistou quase 500 mil de leitores fiéis. Lucão tem vários livros publicados, já publicou livro de poesia e também romance. Lucão também é cronista no jornal O Popular de Goiânia, em Goiás. Lucão, é um prazer recebê-lo aqui. Comecemos com um assunto que é quase obrigatório para todos nós. Esses tempos que estamos vivendo e que estão mostrando ao mundo que um vírus pode fazer tudo parar, como você, Lucão, está se sentindo? Que pergunta, né? Que pergunta difícil, porque com certeza o vírus essa situação está abalando todo mundo, né? Até os que estavam, digamos, mais preparados por adversidades, né, para passar por elas. E eu vou confessar uma coisa, ontem mesmo foi o dia talvez mais difícil da minha quarentena. Ontem eu me senti bastante cansado, com um cansaço difícil de explicar. E aí ontem, com um pouco mais de compreensão, mais calma, eu compreendi que eu precisava parar um pouco, que eu estava tentando ocupar esse período com muito trabalho, muito, né, produtividade em casa, porque eu trabalho de casa. Mas aí até ontem para mim foi muito difícil. Então eu acho que é uma situação que a gente não imaginava, mas eu tenho tentado superar com muita calma, muita leitura e minhas escritas, né, escrevendo bastante, tentando refletir com calma. Lucão, você faz crônica e as pessoas apreciam seus textos que semanalmente são publicados no Jornal de Goiânia. Como é que está sendo o desafio de escrever quando todos estão concentrados, mesmo que justificadamente, num único tema? Eu acho que esse é o papel da literatura, sabe? O papel da literatura é ventilar, né? Colocar ar na nossa cabeça, né? Fazer a gente pensar por outras perspectivas e refletir, se divertir, se emocionar. Eu acho que esse é o papel da literatura. E eu sou escritor de literatura, né? Da ficção, da poesia. Então eu continuo escrevendo, o meu chamado mesmo para a escrita, né? Eu falo dos mesmos temas, mas é claro que vez ou outra, numa crônica, por exemplo, eu acabo refletindo mais sobre essa situação. Mas eu tento não, porque eu acho que com isso, escrevendo poesia, escrevendo sobre os temas que eu gosto, a natureza, eu acho que isso pode ser aquele minutozinho que vai salvar, né, um instante da vida de alguém. O papel da literatura, eu acho que é bem esse, se tiver um papel. Dar um refresco, dar uma paz, roubar um riso, fazer se emocionar com outras coisas. Você fez o caminho de Santiago de Compostela lá na Europa. E pelo fruto que o seu público tem dessa experiência, inclusive você escreveu um romance, você fez muitas descobertas interessantes.
Você poderia partilhar conosco algumas dessas experiências? Ah, sim. Sim, olha, quando eu terminei, eu fiz 2 vezes. Uma vez não deu muito certo, no sentido assim, tive bastante dificuldade física, dor nas pernas. Na segunda vez eu aprendi muito que eu precisava respeitar o meu tempo e precisava respeitar o meu corpo, minha história. Então isso eu trouxe para a minha vida, que essa diversidade que a gente sempre fala, que nós somos um povo diverso, de fato, ela é uma coisa muito latente na vida das pessoas. Então olhar para o outro com mais delicadeza, entender que ele é fruto de uma história completamente diferente da minha, é um pouco do aprendizado. E um outro que é muito bonito, que é de carregar menos coisas. Isso é de forma material e espiritual, ser mais leve, uma vida mais leve, né? Então, hoje eu tento carregar e me apegar a menos coisas materiais e ter mais experiência na vida, mais emoção, mais sentimento, que eu acho que é o que tem mais valor. Lucão, escrever poesia é complicado? É difícil? E os leitores da poesia, quem são? Na verdade, todo mundo pode ler poesia com proveito? Coisa boa, vou começar de trás para frente. Eu acho que todo mundo pode ler. É porque normalmente a gente aprende poesia na escola, que poesia é daquele jeito só, uma estrutura do poema. Mas eu descobri que poesia não é só isso. Poesia, na verdade, é como se fosse um adjetivo. Quando a gente olha para alguma cena e acha bonita, a gente fala, nossa, que cena poética. Então a poesia que eu conheci depois é isso, né? Essa coisa bela, sentimental, que provoca alguma coisa em mim, né? Faz eu reagir de forma diferente, me emociona. Quando eu descobri isso, aí eu descobri que todo mundo gosta de poesia. A gente olha para algumas coisas e nos afetam, né? E outras não. E, na verdade, também para outra pessoa, às vezes aquilo afeta aquela pessoa e não me afeta. Isso é um sinal de poesia. Então, descobri que existe uma poesia para cada tipo de pessoa, eu acho que é a verdade que eu descobri sobre a poesia. Então, todo mundo pode ler poesia. Na verdade, o que eu acho é que todo mundo, as pessoas que não gostam, ainda não descobriram que tipo de poesia que gostam. Então, quando eu descobri isso, aí eu me senti muito confortável para escrever e ler mais poesia. O romance foi até fruto disso, meu desejo de escrever mais, ele tem avançado, né? Quanto mais a gente vai escrevendo, eu como escritor, gosto do desafio. Então, a poesia foi o começo, depois crônica, depois o romance, aí eu fico me perguntando o que mais que eu posso escrever? Onde mais eu posso caber? Eu gosto muito do modo como você divulga seus cursos na internet. Você diz que ajuda as pessoas a destravar a capacidade de escrever. Como é isso? Eu acho que todo mundo pode escrever, todo mundo consegue escrever bem, consegue contar boas histórias. A gente não sabe, às vezes, muito como. Da mesma forma, eu acho que as pessoas falam assim, não tenho muita criatividade. Mas, na verdade, criatividade não é uma coisa que se tem ou não, todo mundo tem. Na verdade, a gente vai deixando de usá-la, né? Quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando de usar a criatividade, porque a vida vai nos colocando em certos lugares duros. Normal, né? Trabalhando muito, uma rotina. Criatividade é se abrir mais, olhar mais os detalhes, perceber, ter uma sensibilidade maior de novo. Então, o destrava é bem isso. Vamos voltar a uma estaca zero, onde a gente podia, né, se expressar como uma criança, de repente. Porque a escrita e a poesia, por exemplo, está muito mais próximo de um pensamento da criança, ingênuo, puro, do que o nosso mesmo, maduro, cheio de certezas. A poesia é o lugar das dúvidas, da filosofia. Se parece muito com a filosofia, a poesia. Por isso, é o lugar da reflexão, do pensamento. O destravar é uma provocação. Eu quero que as pessoas descubram que sim, é possível, fazendo alguns ajustezinhos, algumas dicas e ajudando a pensar mais sobre a escrita, escrever muito melhor, contar história. Lucão, você é bem conhecido por escrever poesias curtas, profundas e majoritariamente marcadas pelo tema do amor. Por que você escolheu este caminho? Não foi uma escolha, foi uma coincidência, digamos, né? Porque eu não tenho como contar essa história sem falar da família, do amor que eu recebi dos meus pais, dos meus irmãos. Por mais diversa que tenha sido algumas histórias, a separação dos meus pais, sempre o que nos deu paz para seguir foi o amor que eles deram para gente e as várias formas de amar. Os exemplos, né? As histórias das minhas irmãs são histórias um pouco diferentes e elas me deram exemplos que me dão obrigação de replicar na minha vida. Isso acaba sendo um pouco natural. Eu gosto do tema, mas eu também gosto do desafio
das pessoas me dizerem assim: ah, Lucão, você fala muito de amor, um dia vai acabar. Aí eu gosto do desafio de provar que não. É um tema muito grande para a gente dizer que não vai dar para falar mais. Então eu tento brincar de descobrir outros conceitos de amor, ou de brincar com amor. E eu acho que também, fazendo isso, os leitores acabam tendo uma coisa que eu gosto muito quando eles falam comigo, que é: ah, obrigado por isso, isso me ajudou, isso ajudou muito o meu dia, né? Nossa, isso veio muito a calhar. A poesia acaba servindo como se fosse um remédio ali, né, para esses diazinhos. Hoje queríamos uma palavra sua, mesmo não sendo a sua área de atuação, sobre como a poesia pode ajudar no processo de educação. Ah, eu acho que a poesia seria uma grande ferramenta, é uma grande ferramenta para o ensino. Porque, primeiro, ler poesia nos faz pensar, nos faz raciocinar. Poesia é um dos gêneros que mais tem essa característica da literatura, porque ele não diz tudo. Ele deixa as coisas meio malditas, assim, né, ditas pela metade, e o leitor, quando lê, completa no pensamento próprio o que será que esse poeta quis dizer. Essa pergunta para o poeta é muito comum. O que você quis dizer com esse poema? E a resposta é, na verdade, o que você entendeu? A poesia, ela tem essa provocação do pensamento. Então, eu acho que, pensando em escola, o gênero poesia talvez do gênero da literatura que mais serviria para libertar mesmo o pensamento, estimular a criatividade, né? Usada nesse sentido, usado como um gênero muito amplo e não como um gênero muito limitado. Porque eu tenho uma certa tristeza, apesar do esforço dos professores, o sistema de educação que eu participei quando jovem, ele me mostrou só uma poesia que eu não gostei, só um tipo de poema. E aquilo me fechou para a poesia. Eu fui gostar de poesia com 20 e poucos anos de idade. Então, uma apresentação mais vasta do que é a poesia e de uma forma menos dura, eu acho que ajudaria muitas crianças a terem mais imaginação, se sentirem mais propensas a escrever, empolgadas a fazer um versinho. Eu acho que para o raciocínio é bom, eu acho que para a reflexão da vida nossa como pessoas na Terra aqui, né, também é um ótimo elemento para a gente refletir. Né? Temas como amor, saudade e natureza estão presentes na poesia. Imagina as crianças lendo e gostando e desfrutando disso, né? Lucão, você poderia nos dizer como é que está sendo realizado o seu trabalho atualmente? Sou escritor de livros, essa é a minha profissão básica, né? E tudo que acontece ao redor. Então, eu acabei de publicar um livro que se chama Viver Não Pode Ser Só Isso. É uma coletânea de três volumes. Eu lancei os 2 primeiros já, agora na pandemia, aproveitando esse momento que as pessoas estão mais reclusas e refletindo. É um livro de crônicas que refletem sobre a vida mesmo. Mas baseado em quê? Nas minhas memórias, na minha infância, relacionamento com os pais. Tudo que essas memórias me fazem refletir sobre a existência, sobre a minha vida, eu transformei em crônicas e estou transformando. O volume 3 sai em julho, no meio de julho. E trabalhando com mais outros livros que virão no futuro. E o curso, né? Eu tenho dado muito, tem sido legal, de certa forma, é que a internet virou um lugar de troca, então, mais ainda, né? Eu tenho aproveitado para ampliar os encontros com as pessoas que querem escrever, desenvolver escrita. Então, tenho feito os cursos online, que são ao vivo, em turmas fechadas. Eu tenho focado muito nisso e além disso, obviamente, tenho lido muito. Seria muito bom continuar ouvindo você, uma conversa tão agradável, mas infelizmente a gente tem que concluir. E para a conclusão das nossas conversas aqui, nós apresentamos a todos os nossos convidados uma citação especial e pedimos deles um breve comentário. É o que a gente pede para você agora. Escolhemos uma frase da escritora polonesa que ganhou o Nobel de Literatura, Wisława Szymborska. Ela foi poetisa, crítica literária e tradutora, viveu em Cracóvia e faleceu no ano de 2012. Ela diz assim: o que é a poesia? Mais de uma resposta incerta já foi dada a esse respeito. Mas eu não sei, e me apego a isso como a salvação de um corrimão. Que coisa bonita, né? Bom, é até bobeira dizer que eu assino embaixo, mas olha, tem uma outra poeta, Matilde Campilho, portuguesa, que fala: o poema não salva uma vida, mas salva um minuto. E eu acho que está na mesma linha dessa grande escritora, porque é difícil definir poesia,
mas ao mesmo tempo a gente sempre se apega a ela e, em vários momentos, para a gente ter um pouco de luz, um pouco de calma, um pouco mais de sabedoria. Pois essa coisa difícil de definir, mas muito fácil de ver, de sentir, de se emocionar. Então, é difícil mesmo, mas assina embaixo. Lucão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo carinho. Conte comigo, se precisar é só me chamar. Daqui a pouco vamos conversar com o professor Jonathan Aguiar. Ele é mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e lançou um livro com o seguinte título: Educação, Lúdico e Favela. Quantos tiros serão necessários para a aprendizagem? Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Voltamos com o programa Parlatório e agora vamos conversar com o professor Jonathan Aguiar. Ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação na linha de pesquisa Ética, Inclusão e Interculturalidade, é doutorando na mesma universidade. O professor Jonathan é dedicado à pesquisa no campo da formação de professores, lúdico, criatividade, alfabetização, inclusão e psicopedagogia. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. A sua reflexão feita nos livros, em lives na internet, mostra uma enorme preocupação com a compreensão da educação nas periferias, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Que tipo de desafio na educação o levou a levantar essa discussão? Padre Rafael Vieira, é uma honra e um prazer estar aqui no seu programa Parlatório, é de uma imensa alegria e, sobretudo, trazendo essas questões que me levam a pensar todos os territórios, os contextos que crianças, que jovens vivem, sabe? Principalmente os territórios favelados, no qual eu sou também morador aqui no Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro. O desafio é pensar em uma educação que leve em consideração todos, sabe? Pensando na humanidade, pensando no direito a falar, a se colocar, a aprender, sabe? E principalmente no momento que a gente vem enfrentando de pandemia, que é algo mundial, não é só local, existem as suas especificidades de desigualdade, onde eu venho pensando e problematizando também qual é o lugar da educação, melhor dizendo, da educações, sabe, frente a esse momento que é um momento muito provocativo. Você falou uma coisa muito importante. A pandemia, por assim dizer, colocou nosso sistema educativo de cabeça para baixo, quando essa realidade tirou o aluno da escola. Como é que você avalia essa situação? É um desafio, Rafael, e pensar ações mais práticas frente a essas desigualdades, como muito bem você colocou, tirou esse aluno da sala de aula e levou eles, de fato, para dentro dos seus lares, para pensar essa educação que acontece nesse momento também dentro das suas casas. Eu acredito, e eu venho defendendo, tanto nos espaços acadêmicos, fora da academia, quando escrevo um artigo de opinião para o jornal, e ainda levando a dimensão desse momento, eu trago algumas reflexões para a gente pensar em 4 aspectos frente a esse momento. Eu acredito muito na defesa da escuta sensível, sabe? Que é importante a gente ter uma escuta para além do ouvir, é o parar para prestar atenção, o acolher o sofrimento das crianças, o acolher a ansiedade de jovens e adultos que vêm vivendo nesse momento, o olhar de fato acolhedor para esse momento e, sobretudo, o ser criativo.
do quanto que precisamos ser indivíduos criativos de refazer e reaproximar outros modos de aprender e descobrir outros horizontes. E aí eu vejo que a tecnologia tem sido um grande aliado, sobretudo quando traz, e a dimensão do aspecto tecnológico, vai nos apontando também toda a dimensão da desigualdade que está posta no sistema educacional. Então, como aproximar aprendizagens, brincar, sabe, frente a esse momento que a gente vem enfrentando. Era exatamente isso que eu queria perguntar, professor. Olhando para frente, olhando para o período da pós-pandemia com esperança, a gente vê que no seu trabalho você procura valorizar o lúdico, a brincadeira como um instrumento de educação. Você tem recebido bons resultados com essas tentativas suas? Primeiro ponto é compor nesse debate o que é lúdico, sabe? O que é criatividade. Eu parto do pressuposto que ser lúdico, ser criativo, perpassa a nossa história de vida, sabe? É você recriar, é você estar frente a um desafio e você ressignificar esse lugar. E aí eu vejo que as brincadeiras, os jogos, as atividades lúdicas, as dinâmicas, não importa o nome, sabe? É importante para poder criar vínculo, de você se envolver, de você olhar para o outro e se perceber na história de vida do outro. E aí, na experiência que eu tenho como professor, que sou e que fui também em alguns projetos educacionais, principalmente no contexto da própria favela, foram por meio das brincadeiras, das atividades lúdicas, que a gente ressignificou esse outro lugar. Aquela narrativa do tiroteio, e aí, agora o que eu faço para aprender frente ao caos, frente ao conflito, sabe? E olhando com um olhar de empatia para esses sujeitos, sabendo que eles são possuidores de conhecimentos. Professor, a pandemia não mudou certas coisas, infelizmente. A violência, por exemplo, ela perdura e a gente tem que reconhecer que pode continuar no pós-pandemia. A violência na periferia tem sido denunciada pelo senhor quando o senhor fala em educação. Um dos seus livros traz o seguinte título: Educação, Lúdico e Favela. Quantos tiros serão necessários para a aprendizagem? Na opinião do senhor, qual é o impacto da violência sobre a educação no Brasil? O impacto da violência em relação à questão da educação é o lugar que esses indivíduos estão inseridos. A gente esbarra a questão da subjetividade humana, sabe? Que quando esses sujeitos chegam, de fato, dentro da escola, eles vão trazer as suas realidades. Eu não gosto nem de usar muito a palavra só realidade, eu utilizo no plural porque são imersas realidades. E aí, dentro dessas realidades, eles vão trazendo as suas histórias, as suas narrativas, e aí quando, a partir das suas narrativas, esses sujeitos vão contribuindo também para projetos educativos, que acontecem no interior de nossas escolas, e até nesse momento, dentro dos espaços que eles estão inseridos, nas suas casas. E aí, a partir disso, quantos tiros são necessários para a aprendizagem, eu gosto de responder primeiro nenhum tiro, mas depois eu gosto de provocar e pensar que o tiro é no sentido de tirar, de provocar, sabe, de impactar o outro, sabe, no movimento de o tiro do diálogo, o tiro do amor, o tiro da paz, o tiro de se reconectar com a sua própria história de vida, de dizer que, independente de títulos, todos têm lugar em uma sociedade, para poder dizer aquilo que aprende, aquilo que também não consegue aprender, sabe? E aí, nos possibilitando não só para o sujeito, que é o aluno que está na escola, mas também para o próprio professor abrir outros horizontes, outras frentes de trabalho. E aí eu vejo que esses tiros têm nos ressignificado mais ainda a nossa dimensão e o nosso valor como seres humanos. É muito interessante essa ressignificação que você faz em relação ao tiro. Eu, na verdade, fiquei surpreendido com isso. E que esse tiro acontece
para além da própria favela, sabe? Porque algumas vezes a gente tem aquele olhar, o tiro está dentro de um único contexto. Sim, fato, acredito eu, no contexto da própria favela, mas ele esbarra também em outros espaços, para além da sua especificidade, é algo local, mas também ao mesmo tempo global. E aí eu vejo que esse tirar esbarra numa outra dimensão que é o campo da formação do professor, do educador, que tem resultado em inúmeros olhares também, de ressignificar sua formação, de entender quem é esse sujeito, e aí, com desdobramento, tanto que acredito que aqueles que estão assistindo nesse momento até essa entrevista podem conectar outras ideias, como é o próprio programa da editora WAK, onde a gente busca também propiciar esse espaço de debate, de pensar a educação, melhor dizendo, educações que acontecem em diversos contextos. Certo. Professor, você poderia compartilhar conosco um pouquinho do seu trabalho cotidiano aí no campo da educação? O trabalho que eu venho desenvolvendo, primeiro ponto é pensar na vida humana, sabe? No valor que a vida humana, pensando nesse momento até de pandemia, do lugar do brincar, do ser criativo, é sinônimo de proteção. E aí tem se desdobrado em outros trabalhos, como a Bússola do Ser Brincante, que é um material gratuito, que foi criado junto com a Maria Cândida, onde a gente pensou em direcionamentos desse brincar que acontece dentro dos lares nesse momento, com várias mãos, sabe? Que foram produzido material com outras mãos, com outros profissionais. Tanto que, para aqueles que querem conhecer mais ainda, esse trabalho está disponível na internet, acesso gratuito, e, ao mesmo tempo, tem um canal Conectando Ideias pela editora WAK, onde a gente busca, junto com o meu amigo e irmão Igor Mota, o diálogo com autores, leitores, famílias, professores, pensando a educação para além, sabe? Para além dos muros acadêmicos e pensando naquele ser que está lá na ponta, sabe? É isso, eu fico muito feliz, e para aqueles que querem também, estou aí na rede, que eu posso dizer até no próprio Instagram, meu Instagram é Jonathan Aguiar Oficial. Viva o brincar, viva o lúdico. Ok, professor. Nós encerramos nossa conversa aqui apresentando uma citação e pedindo um breve comentário do nosso convidado. Nós escolhemos para você o seguinte, uma palavra do Papa Francisco. Nunca como agora houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna. Acredito que essa reconstrução é como um tecido. Você pegar o fio de lã, a agulha, e junto tecendo e retecendo, sabe? E aí, nesse tecer e retecer, a gente vai ressignificando os nossos afetos, o nosso processo de ensino-aprendizagem e a própria vida humana. É juntos, é com e não é para. É com o outro e não para o outro. Professor Jonathan, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Obrigado e até a próxima.